Nesta nossa segunda videoaula sobre o floema, nós vamos falar sobre a composição celular desse tecido. Antes, porém, eu gostaria de abordar alguns conceitos importantes sobre a filogenia das plantas. É importante que vocês tenham clara noção sobre os diferentes grupos de plantas aos quais nós vamos nos referir de agora em diante. Aqui eu apresento vários grupos de plantas, alguns muito comuns no nosso dia a dia, outros nem tanto. Então nós temos aqui o primeiro grupo, que seriam as algas verdes, totalmente aquáticas. E seguindo a linha da evolução de plantas, as briófitas, os musgos ou briófitas, que são plantas que já dominam o ambiente terrestre, porém dependem totalmente da água para a reprodução e não apresentam tecidos condutores, xilema e floema. Seguindo a linha evolutiva, com o surgimento dos vasos condutores de seiva, xilema e floema, nós temos as pteridófitas, as samambaias e avencas, que estão bastante presentes no nosso dia a dia. Posterior a isso surgem as sementes. Então, nós temos o grupo das gimnospermas, elas têm semente, mas não têm flor nem fruto. Essa estrutura que nós nos referimos a ela como pinhão não é fruto. São folhas modificadas, escamas, e na base delas nós temos os óvulos que ficam expostos. Então o vento traz o grão de pólen, fecunda o óvulo aqui na base da escama ovulífera e a semente é nua. Ela já sai daqui direto para ser dispersada também pelo vento. Então as gimnospermas, elas só têm sementes, mas elas não têm flores nem frutos. E, por fim, as angiospermas, que são as plantas que, além das sementes, elas têm flores e frutos. A maioria das plantas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Como exemplo de gimnospermas, nós temos o pinheiro do Paraná, temos as sequoias gigantes, as cicas, que é muito comum as pessoas confundirem isso aqui, dizerem que é uma palmeira, né? Mas na verdade é uma gimnosperma. E nós temos também o mais conhecido entre nós, que é o pinus, que é bem cultivado em todas as regiões do Brasil. No grupo das angiospermas, que são as plantas que apresentam flor, fruto e semente, as angiospermas são tradicionalmente divididas em dois grandes grupos. Um grupo que é comprovadamente monofilético, ou seja, que tem todos os descendentes de um mesmo ancestral, que são as monocotiledôneas, e um grupo que os estudos recentes mostraram que não é monofilético. Era o antigo grupo que era chamado de dicotiledôneas, e que hoje não se tem um termo exato para esse grupo. A gente chama de eudicotiledôneas ou não monocotiledôneas. Então, dentro das angiospermas, nós temos as eudicotiledôneas ou não monocotiledôneas, é um grupo polifilético, quer dizer, todos os descendentes desse grupo vieram de ancestrais diferentes. Como representantes comuns, nós temos feijão, amendoim, soja, ervilha, café, morango, grão de bico, mas temos também, a gente pode se referir às eudicotiledôneas, há uma referência também no meio agronômico, às plantas de folha larga, as não monocotiledôneas. Já as monocotiledôneas, aquelas que são um grupo monofilético, que descendem de um mesmo ancestral, nós temos como representantes o capim, cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o trigo, a aveia, cevada, bambu. Nós podemos citar também capim-limão. Nós podemos citar grupos como as orquídeas também. E agronomicamente há uma referência a elas como plantas de folha estreita.
Vocês podem pesquisar depois, existem as diferenças já clássicas marcadas entre não monocotiledôneos e monocotiledôneos. Como, por exemplo, as monocotiledôneas têm raiz fasciculada, as euticotiledôneas têm raiz pivotante, as nervuras das monocotiledôneas são paralelas e das euticotiledôneas ou não monocotiledôneas são reticuladas, e várias outras características que eu não vou me ater a elas aqui nesse momento. Bom, voltando então à composição celular do floema, é importante que vocês compreendam que o floema é um tecido complexo, porque ele tem vários tipos celulares. Dois tipos celulares ocorrem sempre e sempre juntos, os elementos de condução e as células de parênquima especializadas. No caso das angiospermas, nós temos os elementos de tubo crivado, que ocorrem sempre associados às células companheiras, e no caso das gimnospermas, as células crivadas, que ocorrem sempre associadas às células albuminosas. Além dos elementos de condução e das células de parênquima especializadas, no floema nós temos também células de parênquima não especializadas e células de sustentação, que podem ser as fibras e as esclereídes. Nós vamos falar primeiro de cada um desses tipos celulares a seguir. Aqui eu apresento para vocês os elementos de condução em suas respectivas células parenquimáticas. Nós podemos observar a célula crivada das gimnospermas e o elemento de tubo crivado das angiospermas. Se vocês observarem, existem diferenças marcantes entre esses dois tipos celulares. A célula crivada das gimnospermas ela é uma célula alongada e fusiforme, ao passo que o elemento de tubo crivado das angiospermas é uma célula mais curta e com um diâmetro maior. Notem também que a célula crivada de gimnosperma ela tem as paredes terminais oblíquas e imperfuradas, ela não tem placa crivada. Não há perfuração aqui nas paredes terminais, ao passo que nos elementos de tubo crivado das angiospermas nós observamos uma perfuração na parede terminal que constitui a placa crivada. Então, essa é uma das grandes diferenças, a presença da placa crivada no elemento de tubo crivado das angiospermas e a ausência dessa placa porque as paredes terminais são perfuradas. O que tem em comum essas células? Parede primária, como vocês podem ver aqui, a representação esquemática aqui está em azul, né? Ambas têm parede primária, ambas apresentam áreas crivadas nas paredes laterais. Isso é bem compreensível porque essas células fazem o fluxo ou ascendente ou descendente e também elas distribuem os nutrientes para as células que estão aqui adjacentes a elas no sentido lateral. O elemento de tubo crivado vem sempre acompanhado da célula companheira, nas angiospermas, e a célula crivada das gimnospermas vem sempre acompanhada das células albuminosas. Então essas são as diferenças e as semelhanças. Uma outra pergunta que vocês podem fazer é por que essa região é chamada de placa crivada, ao passo que essa região é chamada de área crivada. Bom, primeiro com relação à origem, né? As áreas crivadas podem ser compreendidas como os campos primários de pontuação, ou seja, quando a célula está se formando, não há deposição de parede nessas regiões, só que aqui esses campos primários de pontuação estariam mais agrupados. A placa crivada ela já se forma pela dissolução da parede terminal desse elemento de tubo crivado das angiospermas. Um outro detalhe também é com relação ao diâmetro. A placa crivada tem um diâmetro muito maior, ela tem poros de 10 a 14 nanômetros, ao passo que as áreas crivadas laterais têm um poro de 0,05 a 2 nanômetros. Esse quadro, que está presente também no caderno didático, disponível no portal didático, reúne as semelhanças e diferenças
Semelhança com relação à parede celular, tanto a célula crivada como os elementos de tubo crivado têm parede primária não lignificada. A célula associada à célula crivada é a célula albuminosa. Nos elementos de tubo crivado temos a célula companheira. Morfologia. A célula crivada de gimnosperma é longa, com parede terminal oblíqua, sem perfuração e imperfurada, e apresenta áreas crivadas em todas as paredes laterais. Os elementos de tubo crivado das angiospermas são células mais curtas, que apresentam placas crivadas nas paredes terminais, porque houve dissolução da parede terminal, e áreas crivadas nas paredes laterais. Consequentemente, a placa crivada está ausente na célula crivada, porque ela é imperfurada aqui na extremidade, e ela está presente nas extremidades dos elementos de tubo crivado, porque a parede terminal sofreu dissolução, formando a placa crivada. Quais grupos taxonômicos que ocorrem a célula crivada com a célula albuminosa? Nas criptógamas vasculares, ou seja, samambaias, e nas gimnospermas. E os elementos de tubo crivado são células exclusivas das angiospermas. Como que nós podemos reconhecer o floema no porte anatômico de uma eudicotiledônea, uma não monocotiledônea, uma planta de folha larga? Aqui como exemplo, o caruru. Eu vou apresentar para vocês aqui o corte anatômico do caule de caruru. Nós podemos observar aqui várias unidades que são os feixes vasculares. Nós já estudamos, aqui nós temos a epiderme, o córtex, né, com um polênquima na região do córtex, logo abaixo da epiderme, parênquima fundamental de preenchimento, que está presente aqui na região do córtex, na região da medula e entre os feixes vasculares. Então, estas unidades são feixes vasculares. Vejam, o floema sempre ocorre associado ao xilema. No caso de caule, formando os feixes vasculares. Quando a gente dá um zoom, um aumento no feixe vascular, nós observamos a presença do floema, do xilema e aqui o procâmbio, que inclusive está originando aqui os elementos de vaso de xilema. Outra observação que eu fiz na aula prática, e vocês podem observar aqui nesse corte anatômico de caule, é que o floema no caule ele está sempre voltado para a face externa do órgão. Não importa a posição, o floema está sempre voltado para fora, que caracteriza também o caule. Então, voltando aqui, o floema a gente reconhece ele no feixe vascular. E fica mais fácil ainda da gente perceber, quando eu dou um aumento maior aqui no floema, eu percebo a presença do procâmbio, as células em divisão, eu vejo elemento de tubo crivado, célula companheira, elemento de tubo crivado, célula companheira. Aqui nós temos o metafloema, que surgiu depois, e aqui o protofloema, que está sendo já esmagado. Ele só apresenta elementos de tubo crivado sem célula companheira. Em uma monocotiledônea, quando nós observamos aqui um corte do capim braquiária, a gente observa as unidades, que são os feixes vasculares, e o interessante é que nas monocotiledôneas, como vocês podem observar, o feixe vascular parece uma caveira. Aqui seria a testa da caveira, aqui os olhos e aqui a boca. Vamos entender isso. Esse feixe vascular, que parece uma caveira, ele é típico de monocotiledônea. Quando a gente vê um feixe vascular com essa aparência, nós já sabemos que se trata de um porte de uma monocotiledônea, tanto na folha como no caule. Observe, a testa da caveira é o floema. E aqui, os olhos e a boca são o xilema. Eu chamo a atenção para vocês que essas células de parede primária aqui não são floema. Elas são, na verdade, células parenquimáticas, parênquima do xilema. Porque o xilema também é um tecido complexo. Ele é formado de elementos de condução, fibras e células de parênquima. Então, isso aqui é parênquima do xilema. O floema está localizado aqui. Não dá para confundir com as células de parênquima do xilema, por quê?
porque quando a gente aumenta, a gente vê os elementos de tubo crivado e as células companheiras. Elemento de tubo crivado, célula companheira. Então é muito característico e muito fácil de reconhecer. Como é um caule, notem também que o floema está sempre voltado, em todos os feixes vasculares, ele está voltado para a face externa do órgão. Quando nós observamos um corte transversal, um elemento de tubo crivado, isso aqui é um corte de uma espécie da família Cucurbitácea, nós observamos bem a presença da placa crivada. Então, nesta visualização, nós podemos observar que o plano de corte passou bem aqui. Então foi possível visualizar a placa crivada. Nesse caso aqui, muito provavelmente o corte passou nessa região e não foi possível visualizar a placa crivada. A placa crivada, então, está presente tanto no teto da célula como no fundo da célula. E as células se conectam pelas placas crivadas e o fluxo no floema ocorre graças à junção dessas células e a presença da placa crivada que permite um fluxo no floema. Como se formam os elementos de tubo crivado? Bom, a princípio nós temos uma célula meristemática, né? Ela se torna célula precursora do elemento de tubo crivado. Ela inicia sua divisão, que vai culminar na formação final do elemento de tubo crivado. Ela tem campo primário de pontuação em todas as regiões da célula, que a gente só representou no teto e no fundo. Em seguida, essa célula passa por uma divisão que já se iniciou aqui. A primeira coisa que acontece, todas as organelas se duplicam e essa célula sofre uma divisão celular, originando a célula companheira e se inicia aqui, nos campos primários de pontuação, a deposição de calose para a formação dos poros da placa crivada. Logo em seguida, os poros começam a ser formados por dissolução aqui da parede, o núcleo se degenera, o tonoplasto, que é a membrana do vacúolo, também se degenera, então essa célula começa a sofrer profundas modificações e no processo final, observem, ela é uma célula viva, mas ela não possui núcleo nem vacúolo. Basicamente, ela tem retículo endoplasmático, que é uma rede complexa que vai, inclusive, ligando o protoplasto dessa célula com as células adjacentes, e ela possui plastídeos. Esses plastídeos, inclusive, são muito importantes, porque eles podem acumular proteínas, são plastídeos do tipo P, ou amido, plastídeos do tipo S. Inclusive, uma das características que une as monocotiledôneas é a presença de plastídeo do tipo S no floema, né? Porque no processo final de formação da célula do floema, nós temos a presença apenas do citoplasma, do retículo endoplasmático e do plastídeo. E vejam, a ruptura do tonoplasto resulta na perda do limite entre o citoplasma e o vacúolo e forma uma mistura líquida denominada mictoplasma, que ocupa a região central da célula, sendo contínua de célula a célula através das áreas crivadas e através das placas crivadas. Então forma um contínuo. Então, o elemento de condução, que é o elemento de tubo crivado, ele é altamente dependente da célula companheira. Por isso, eles ocorrem sempre associados, o elemento de tubo crivado com a célula companheira, porque é ela que vai controlar todo o metabolismo do elemento de tubo crivado, uma vez que ele perdeu o seu núcleo. Uma característica importante do elemento de tubo crivado adulto é a presença da proteína P. Essa proteína P, ela tem esse nome P por causa do termo floema em inglês. Ela é observada no citoplasma periférico, né, de muitos elementos de tubo crivado adultos e acredita-se que ela funciona como uma rede, um endoesqueleto, mantendo o citoplasma nessa posição parietal para facilitar o transporte de substâncias e também que ela se associa à calose
a gente vai falar um pouco mais à frente, que é um polissacarídeo, auxiliando no fechamento dos poros quando há, por exemplo, um ferimento. Quando a gente corta um galho de uma árvore, por que o floema não fica extravasando os seus fluidos, né? Exatamente por causa da ação da proteína P e da calose, que fecham os poros, obstruem os poros nesses locais, nesses elementos de vaso próximo onde houve o rompimento, evitando assim a perda de fotoassimilados, né? Além dessa função, as lecitinas que estão presentes na proteína P, elas auxiliariam a imobilizar fungos e bactérias que eventualmente pudessem entrar por esses ferimentos. Bom, falamos dos elementos de condução das células de parênquima especializadas. Vamos falar agora das células de parênquima não especializadas. Elas também estão presentes no floema, né? Elas podem conter diferentes substâncias como amidos, taninos, cristais. Então é comum a gente encontrar no floema essas células, às vezes na forma de dioblastos. E por fim, as células de sustentação. Nós podemos ter fibras e esclereídes. As fibras, normalmente elas são abundantes no floema e são de dois tipos. Fibras septadas, que são fibras vivas na maturidade, né? E elas têm a função de reserva de substância, tanto as fibras septadas como as não septadas. As esclereídes, elas também são muito comuns no floema e normalmente elas podem estar associadas a fibras ou então ocorrer de forma isolada, como a gente vai observar no slide seguinte. Aqui nós temos o floema do pequi e a gente observa bem aqui, colorido com um vermelho mais intenso, uma macroesclereide, que é uma célula de sustentação bem presente no floema de pequi.